O grande dia chegou, o dia que eu vou falar sobre o grande pesadelo das pessoas que trabalham com 3D. Como fazer mapeamento UV dentro do Blender. Opa, tudo bom? Aqui é o Augusto e nesse vídeo a gente vai falar sobre mapeamento UV, ou mapeamento pesadelo, ou mapeamento, meu Deus, como que faz isso? Que é uma coisa que é muito difícil da galera entender, porque é realmente chato de você manjar e tal. Mas nesse vídeo daqui eu vou mostrar pra você uma dica ninja que vai fazer com que você não precise se preocupar com isso de jeito nenhum. Você só vai ter que se preocupar em fazer o mapeamento das partes que aparecem na tua cena. Beleza? Então, sem mais delongas, deixa eu ir direto para a aula. O que é o UV Mapping, ou o mapeamento UV? O UV Mapping é nada mais do que você fazer a projeção de um objeto 3D em um plano 2D. Por exemplo, como você pode estar vendo aqui esse bonequinho, ele tem aqui uma projeção 2D dele aqui. Mesma coisa esse cubinho aqui que você está vendo. Você vai ver que é como se a textura ela se enrolasse em volta do objeto, como se o objeto fosse feito de papel. Isso aqui é um ótimo exemplo de mapeamento UV. Quanto mais simples o objeto, mais simples o mapeamento. Quando o objeto vai ficando complexo e cada vez mais complexo, é natural que o mapeamento UV comece a precisar de mais e mais detalhamento, tá? Mas eu vou te mostrar um macete aqui. Olha como o mapeamento fica aqui. Eu vou te mostrar um macete aqui para você entender isso de uma vez por todas. Mapeamento UV, ele pode ser gerenciado no Blender a partir dessa aba aqui, que é a aba de UV Editing. Aqui eu já estou utilizando uma cena antiga que eu utilizei numa aula anterior, mas eu vou dar um Ctrl N aqui e fazer um novo arquivo para você. Uma coisa que eu esqueci de falar para você é que essa aula daqui ela faz parte de um conjunto de aulas de Blender básico, então você pode clicar no card que está aparecendo aqui em cima da minha cabeça para poder ir para a nossa playlist completa de como que você utiliza o Blender básico mesmo, né? Cursinho básico de Blender, só para você manjar os paranauês aí no início, beleza? Lembrando que aqui na descrição você tem acesso à nossa apostila de manual básico do Blender, que mostra para você os comandos básicos, algumas dicas de snap, alguns macetes e links para vários outros vídeos que podem estar te ajudando nessa sua jornada, beleza? Mas bora voltar para o vídeo. E aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos começar criando uma textura para testar mapeamento. Então pressiono Shift A aqui na minha Shading Workspace, venho aqui em Textura e clico aqui em Image Texture. Isso vai adicionar uma textura vazia, por isso que vai ficar preto. Clico aqui em New e aqui eu clico em Generate Type, UV Grid. Perfeito, clique em OK. Agora eu tenho uma UV Grid que vai testar os meus UVs. Vou vir aqui na aba de UV Editing e a partir daqui posso começar a fazer o meu trabalho de edição de UVs para entender como que as minhas UVs funcionam. O que está acontecendo aqui? Cada parte dessa aqui, ela está projetada de uma maneira que ela fica em cima daquela textura, tá vendo? E se eu mover essa parte daqui, eu movo a textura lá no meu objeto 3D. Simples, prático e fácil. Até aqui, nenhum segredo. O problema é, e se eu vier aqui nesse meu objeto e fizer isso daqui com ele? Modifiquei o bicho todo. E agora? Minha textura está literalmente toda quebrada. Como que eu posso refazer a minha textura? Porque olha, ele está dizendo para mim que isso daqui é um quadrado, mas isso é um retângulo. Claramente o nosso mapeamento está errado, né? Então não tem o que fazer, a gente tem que refazer o mapeamento. O que eu faço então? Eu seleciono todo o meu objeto, tá? E eu particularmente, eu faço da forma mais fácil possível. Eu seleciono meu objeto inteiro, pressiono U e clico em Cube Projection. Por quê? Porque isso vai me dar a projeção mais prática possível, tá vendo? Ela me dá uma projeção proporcional, rápida e prática. Funciona para a maior parte das coisas que eu estou fazendo. Bom, geralmente quando que isso me dá problema? Repare, eu vou vir aqui em Shading e vou adicionar aqui uma nova textura. Essa textura vai ser o meu tijolinho. E o tijolinho é um ótimo exemplo porque ele tem bastante detalhe. Então, coloco aqui na minha Base Color, como você pode ver, temos o nosso tijolinho. Vou vir aqui agora na aba UV Editing e aí é que a gente começa a encarar os problemas. Repare, na parte superior do meu tijolinho, deixa eu até voltar aqui, eu vou colocar ele aqui em Solid e colocar aqui em Texture, é mais fácil de enxergar. Na parte superior do meu tijolinho, você vê que ele está vindo num fluxo, né? Então ele está vindo aqui. Só que aqui do nada ele mudou. Então vamos supor que eu queira encaixar esse lado daqui com esse lado daqui. E aí, como é que faz? Eu tenho que fazer o remapeamento, mas de que maneira? Bom, o modo gambiarra, que é o meu modo favorito de fazer, que é o modo gambi, o modo fácil, eu meramente seleciono esse lado de cá, seleciono esse daqui, venho aqui no modo seleção de faces aqui das minhas UVs, eu até seleciono essa face daqui, movo ela para cá e eu encaixo ela. Meramente isso, eu meramente venho aqui, ó, seleciono ela, rotaciono 90 graus e aqui com o snap dele em vértices eu encaixo ela aqui. E isso vai fazer com que uma coisa encaixe na outra, tá vendo?
como você pode visualizar, ó, eu colocar aqui sem overlays, uma coisa meio que encaixa na outra. Se você vê que ele está errado, você só rotaciona esse aqui 180 graus. Ó. E agora, como você pode ver, ó, uma coisa está perfeitamente encaixada na outra. E daí eu posso encontrar aqui ó, mais ou menos o centro aqui do meu objeto. Ó. E deixar ele aqui mais ou menos certinho, tá vendo? Então esse seria meio que o modo gambiarra, por assim dizer. E aí se eu quiser fazer isso com todas as faces de todos os lados, eu faço uma por uma, sem problemas. Por quê? Porque na prática, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou mover isso daqui, mover isso aqui de volta, e se essa parte de trás aqui não estiver vista na minha câmera, eu nem vou mexer. Porque o que eu não vejo, eu não me importo. Isso é parte da filosofia de você trabalhar com 3D. Se você não está vendo alguma coisa, por exemplo, se essa face aqui de baixo ela está virada para o chão, deleta, nem precisa. Ela nem é necessária, ela só está ocupando espaço aí para você, não serve para nada. Então essa seria a ideia. Mas, e se você quiser fazer o mapeamento propriamente? Fazer um mapeamento correto para deixar quadradinho daquele jeito? Existe uma forma simples de fazer isso. Essa forma é através dos seams. E os seams são nada mais do que costuras que você vai determinar. Qual é a sacada? Deixa eu contar para você. O Blender ele vai perguntar para você, usuário, onde você quer que eu corte para criar esta projeção 2D? Você vai dizer para ele, ó, o ponto de costura vai ser aqui, aqui e aqui. Aí você corta ali e abre o objeto 3D dessa maneira. Então essa é a conversa que você vai ter com o Blender. Deixa eu exemplificar para você aqui. O Blender vai te perguntar, usuário, você quer que eu corte o seu objeto 3D para fazer a projeção dele? Então vou apertar aqui, selecionar tudo, vir aqui em UVs e clicar em Unwrap. Ou clicar aqui em Reset, né, no caso. Ele vai perguntar, onde que você quer que eu corte? Aí você fala, ó, tá vendo essa parte daqui, aqui, aqui e aqui, isso aqui é como se fosse uma tampa. Eu quero que você abra isso daqui para fazer a projeção. Aí o Blender vai falar, tá, então mostre-me que tampa é essa. Aí você diz, Blender, eu quero que essa linha e essa linha sejam as minhas costuras, sejam as minhas seams. Então vem aqui em Edges, Mark Seam. Ela vai ficar vermelha, indicando para o Blender que essas são as nossas costuras. Ou seja, é aqui que vai abrir a caixa. Abrir a caixa? Como assim? É aqui que, se eu der um Y aqui para arrancar a minha caixa daqui, tá? É aqui que a gente vai colocar a nossa tampa. E se a gente vier aqui e rotacionar essa tampa aqui, ó, no eixo Y no caso, é assim que o Blender vai enxergar. Que isso daqui se abre e fica assim. Entendeu? É isso daqui que a gente está contando para o Blender. Vou selecionar tudo, pressionar M, Merge by Distance. Aqui ele fundiu 4 vértices, tá vendo? E a partir disso daqui, ó, se eu selecionar tudo, vir aqui em U e clicar em Unwrap, o Blender já começa a tentar encontrar quem é aqui no jogo do bicho aqui. Aí você fala, beleza, se essa caixa aqui já abriu nesse lado, agora eu quero que desse lado aqui, então essa linha daqui e essa linha daqui, façam o mesmo movimento, fazendo uma abertura nessa direção. Então dou um Ctrl E, Mark Seam, seleciono tudo, U, Unwrap. E olha lá, o Blender já começou a sacar o que ele tem que abrir aqui, ó, tá vendo? Você está contando para ele onde que a caixa se abre. Se a gente fizer isso mais uma vez desse lado de cá, ó, Ctrl E e Mark Seam, o que você vai ter? Você vai ter uma caixa aqui. Esse lado daqui abre para cá, esse lado abre para cá, esse lado abre para cá. E com isso, o Blender já vai ter informação suficiente para abrir a caixa inteira. Observe, o Unwrap. E com isso, o resultado que nós temos é um mapeamento que ele segue exatamente a lógica do cubinho. Então, Shift A, adicionar um cubo aqui, ó. É a mesma lógica do cubinho, tá vendo? Mesma lógica. Mesma lógica. Só que dessa vez com um objeto um pouco menor. Então, se você olhar, ó, ó como ele se encaixa certinho ali, né? Deixa eu apagar esse treco horroroso aqui. Observa como ele se encaixa certinho, tá vendo? Ó, como ele bate certinho onde ele tem que bater. Ele tá todo encaixadinho, tudo certinho. E aí, você pode meramente escalonar isso daqui, ó. Selecionar tudo aqui, escalonar isso daqui, por exemplo. Ó. Dá uma escalonada aqui. Que você já consegue posicionar o teu objeto aqui e fazer um mapeamento certinho. Então esse seria o modo com Mark Seams, né? Que você marcando as seams e mostrando para ele onde que ele vai abrir. E para finalizar essa aula, eu quero mostrar para você que por que eu te mostrei esses dois métodos. O método arrastando as coisas manualmente e o método com Mark Seams. Cara, tudo no quadrado é fácil. Sério, tudo nesses quadradinhos aqui é mole de fazer. Mas e se você tiver esse mondrongo aqui, ó? E aí, faz um wrap disso aqui pra mim, tá vendo? Isso daqui já ia dar dor de cabeça, tá vendo? Apesar do reset ter ajeitado aqui, ele deixa tudo quadrado de um jeito só. Mas isso aqui já ia começar a te dar dor de cabeça. Então, por isso que eu falo, a forma é meio complexa, aperta U, dá um Cube Projection, por exemplo, ele já vai fazer aqui um mapeamento mais ou menos pra gente.
Daí você escalona as suas UVs de forma universal, né? Por exemplo, aqui umas 4 vezes. Acho que já ficaria um tamanho legal, né? E a partir disso daqui, você começa a posicionar aqui as tuas texturas, se for necessário. Então, se for necessário você fazer alguma alteração, ó. Tá vendo aqui que já foi bem certinho aqui, né? Mas se for necessário você fazer alguma alteração, você vai lá, entra aqui, seleciona a face que você quer alterar e move ela, entendeu? Por isso que eu te mostrei os dois métodos. Às vezes você pode conseguir, tipo, sei lá, selecionar tudo aqui, ó. Vem aqui em Select e Select Sharp Edges, por exemplo, no caso com linhas, né? Select Sharp Edges. A gente deseleciona essa linha aqui, por exemplo, ó. Essas linhas aqui que não serão linhas seams, por exemplo, a gente deseleciona e dá um Ctrl E, marca seams, U e Unwrap. Tipo, aí ó, U e Unwrap. Tipo, aqui pode ser uma sugestão, tá vendo? Ele até tentou fazer direitinho. Mas até você encontrar, é tanto trampo que é melhor você selecionar tudo, U, Cube Projection, e se necessário, você vai dando uma ajustada, tá vendo? Então, por isso que eu indiquei essas duas formas de trabalhar para você. Beleza? Então é isso, a nossa aula vai ficando por aqui. Se você tem dúvidas, comenta aqui embaixo pra gente conversando. Não se esquece de visitar as playlists que eu falei para você. Forte abraço para você, eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais.